LeBron James, aos 40 anos, completou a sua 22ª temporada na NBA com um final precoce e vexatório no primeiro round dos playoffs. Isso levantou alguns questionamentos sobre a sua aposentadoria, apesar de ser algo já sabido por todos, que o fim da era LeBron James e Stephen Curry já está próxima, e que inclusive já temos alguns candidatos para serem os novos rostos da NBA, mas tem um cara em especial que ninguém sabe o que será dele, e é sobre o futuro do Bronny James que iremos falar no vídeo de hoje. O filho mais velho do LeBron já estava destinado a seguir os passos do seu pai, que desde pequeno o apresentou ao esporte, o levando para os jogos e treinos, e até o batizou com o mesmo nome que o seu. E isso já era um indício que o LeBron queria que ele seguisse seus passos dentro de quadra. E não demorou muito para aquele garotinho sair dos braços do seu pai para finalmente entrar no time da escola e naturalmente ganhar os holofotes do mundo, viralizando a cada jogo, principalmente que o seu pai comparecia para vê-lo jogar. Mas algo que todos se perguntavam é se realmente ele teria basquete para jogar na NBA, pois apesar do seu talento e semelhança física com seu pai, e conseguindo ser dono de alguns highlights, ao contrário do seu genitor, ele não era o líder do time, tampouco o número 1 do país. Claro que eram situações completamente diferentes, pois o LeBron James foi introduzido a um time onde o elenco jogava para ele, o que o ajudou bastante a se desenvolver ainda mais rápido devido ao seu talento fora da curva. Já o Bronny James foi para uma escola de elite, onde havia vários dos melhores atletas do país, o que dificultou o seu desenvolvimento por completo, devido às poucas minutagens. Eu sei que agora vai ter alguns dizendo que isso não é desculpa, mas algo que todos vamos ter que concordar é que a pressão de entrar em quadra sendo filho do maior jogador de basquete da atualidade, e talvez de todos os tempos, gera uma pressão psicológica extremamente pesada para um jovem que tem que atingir as expectativas do mundo inteiro, inclusive a do seu próprio pai. Bom, com pressão ou não, o Bronny conseguiu trilhar o seu próprio caminho, e a essa altura do campeonato, todos já sabiam que talvez ele não fosse entrar na NBA, mas era razoável que ele ganhasse uma bolsa de estudos para jogar em uma faculdade, por conta do seu nível de basquete, já que ele foi ranqueado como um jogador de 4 estrelas. E poucos na história fez jus à frase muita mídia e pouco basquete, pois ele tinha a proposta das melhores faculdades do país, obviamente por conta da sua fama, mas ao contrário do que muitos achavam, ele não foi para Duke, Kentucky ou UCLA, e sim para a modesta Universidade do Sul da Califórnia. E foi a partir desse momento que a gente entendeu que o Bronny queria trilhar o seu próprio caminho e ver até onde o seu basquete poderia levá-lo, pois ele recusou o caminho fácil que a influência do seu pai poderia dar a ele. Mas o mundo nunca conseguiu ver o Bronny James sem a influência pesada da mão do seu pai. Isso porque logo no começo da temporada, o Bronny sofre um ataque cardíaco que colocou a sua vida seriamente em risco e que o afastou das quadras praticamente a temporada inteira. E depois desse susto e de ter a liberação para voltar às quadras, os seus poucos jogos no college foram naturalmente fracos, fechando a temporada com médias de apenas 4 pontos por jogo. E por que falamos que até então nunca vimos o Bronny sem a influência do seu pai? Isso é porque depois de uma temporada praticamente sem jogar, todos achavam que ele jogaria por 1 ou 2 anos no college para aperfeiçoar o seu jogo, para só então se candidatar ao draft. Porém, todos foram pegos de surpresa quando ele se declarou para o draft de 2024, com médias absurdamente baixas, e ele nem tinha sido um prospecto fora da curva como o Zion Williamson e o Kyrie Irving, que também se machucaram no college e praticamente não jogaram, e que mesmo assim foram as primeiras escolhas do draft. E o motivo dessa afobação é que seu pai queria, antes de se aposentar, jogar com seu filho, e como o tempo não o favorecia, ele quis antecipar a entrada do seu filho na NBA. Então, para realizar o sonho de entrar em quadra com seu filho e conseguir ser o primeiro e talvez o único a ter esse momento registrado na história, e o LeBron, a essa altura, já nem escondia que esse era o seu sonho e que faria de tudo para realizá-lo, dizendo que iria para o time que draftasse o seu filho. E isso fez com que rapidamente o Bronny estivesse cotado para ser draftado no primeiro round pelo Orlando Magic.
e tinha boatos que ele poderia ser até a primeira escolha. Afinal, o time que escolhesse o Bronny teria uma chance de escolher o LeBron James como muitos quiseram em 2003. E essa insanidade só parou porque o agente do camisa 23 ligou para todos os times da liga e disse para que não o selecionassem, deixando apenas como opção o Los Angeles Lakers. E para a surpresa de ninguém, depois dessas ligações, ele caiu do primeiro round para o final da fila da segunda rodada e até fingiu surpresa ao saber que iria jogar com seu pai na NBA. E algo que todo mundo também já sabe é que na Centauro você encontra praticamente tudo do seu esporte favorito, principalmente artigos e acessórios de basquete do seu time do coração. E fica ainda melhor se você usar o nosso cupom BASCADEVILA, que vai te dar 10% de desconto por qualquer produto entregue pela própria Centauro no site. Link e cupom das promoções aqui na bio. E quando o Bronny finalmente chegou na NBA, foi um pouco pior do que todos esperavam, já que a sua estreia obteve o total de 0 pontos. Porém, teve esse vídeo icônico registrado. E mesmo quando marcou a sua primeira cesta jogos depois, as suas performances também foram baixas e demonstrava muita imaturidade e insegurança em suas jogadas, o que fizeram que ele fosse para a D-League, a liga de desenvolvimento da NBA. E por incrível que pareça, essa foi a melhor coisa que aconteceu em sua carreira, pois lá está sendo a experiência que ele precisava ter tido na faculdade. Tanto é que visivelmente está mais confiante em suas jogadas e mostrando mais autoridade nelas, onde conseguiu fazer um jogo registrando 39 pontos contra o Santa Cruz do Warriors. É inegável que ele chegou na liga muito precoce e que os times só o queriam para agradar o seu pai ou para tê-lo no elenco. Mas agora que o seu pai está prestes a se aposentar, qual será o seu futuro? Pois atualmente ele está fazendo ótimos jogos na D-League, com médias de 21 pontos, 5 rebotes e 5 assistências por jogo, e mostrando ser um jogador promissor. E isso traz aquela dúvida: será que sem o seu pai ele vai conseguir criar o seu próprio nome? Algo que não iria me surpreender, já que a sua evolução na liga de desenvolvimento está sendo notável, pois lá lembra muito o basquete universitário, tanto pelo nível quanto pela estatura dos jogadores. Mas isso também esconde um lado muito sombrio para os jogadores da D-League, onde há uma estatística que diz que das 9 últimas temporadas, apenas 30 jogadores conseguiram um contrato fixo no time principal. E no caso do Bronny ainda tem um agravante ainda maior, que também é fruto da influência do seu pai, que é o seu salário, pois ele recebe um valor muito acima para uma pique tão baixa. E como podemos ver, a mesma pique do ano de 2023 recebeu bem menos do que ele, e para piorar um pouco mais, ele ainda tem uma extensão salarial, algo que é bem comum para os jogadores do segundo round. E por que isso é tão ruim? Bom, pelo simples fato é que a maioria dos times fazem de tudo para não bater o teto salarial, então não faz sentido pagar tão caro por um jogador da D-League, que em média ganha 578 mil dólares por ano. E é por isso que o Bronny James se tornou uma moeda de troca muito cara, sendo muito provável que ele seja dispensado caso seja envolvido em uma troca após a aposentadoria do seu pai. E a única forma dele mostrar que vale a pena ter ele no elenco depois da saída do seu pai é se realmente ele der um salto de produtividade, o que também parece pouco provável de acontecer no Lakers, já que na sua posição quem joga é o Luka Doncic, e isso faz com que ele tenha uma minutagem extremamente baixa. Então, na minha opinião, toda a afobação do LeBron James para jogar com seu filho sacrificou a carreira dele, pois se ele tivesse feito 2 anos no college, ia chegar muito mais preparado na liga e em um time que realmente o queria por suas qualidades, que é de ser um jogador com um bom QI de basquete e com uma sólida defesa. Mas no time que está, com a maturidade que está e no valor que está, acho que teremos 2 aposentadorias na família James em um curto espaço de tempo. Mas e você? Qual a sua opinião sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber. E não esquece também, mano, de deixar o like, porque isso mostra pro YouTube que você curtiu o nosso conteúdo e assim ele nos recomenda para mais fãs de basquete. E se for novo por aqui, mano, aproveita, se inscreve pra fazer parte dessa comunidade que só cresce. Mas agora sim eu vou encerrando por aqui, mas continue nos assistindo nos cards que estão aparecendo aqui na tela e falou!